Uh. Yeah. Yeah. Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2, do Relato da Guerra das Tempestades. Capítulo 12, Herói. Infelizmente, estávamos tão concentrados nos ardis de Sadeias que não prestamos atenção no padrão alterado dos nossos inimigos, os assassinos do meu marido, o verdadeiro perigo. Gostaria de saber qual vento trouxe a sua súbita e inexplicável transformação. Do Diário de Navani Collin, de Ezezash, ano de 1174. Kaladin pressionou a pedra contra a parede do abismo e ela se fixou ali. Muito bem, disse ele, dando um passo para trás. Rocha saltou e a agarrou, então ficou pendurado na parede, com as pernas erguidas do chão. Sua gargalhada profunda como um bramido ecoou pelo abismo. Dessa vez ela me aguenta. Sigizil fez uma anotação no seu caderno. Ótimo, continue segurando, Rocha. Por quanto tempo? Até você cair. Até eu... O grande papaguampas franziu o senho, pendendo da pedra com as duas mãos. Não gosto mais desse experimento. Ah, pare de choramingar, disse Kaladin, cruzando os braços e encostando-se à parede ao lado de Rocha. As esferas iluminavam o chão do abismo ao redor deles, com suas vinhas, detritos e plantas florescentes. Você não vai cair muito. Não é a queda, são meus braços. Eu sou um homem grande, sabe? Ainda bem que você tem braços grandes para se segurar, então. Não é assim que funciona, grunhiu Rocha. E a pegada não é boa, e eu... A pedra se soltou e Rocha caiu. Kaladin agarrou seu braço, ajudando-o a se equilibrar. 20 segundos, observou Sigizil. Não é muito tempo. Eu avisei, disse Kaladin, pegando a pedra caída. Dura mais se uso mais luz das tempestades. Acho que precisamos estabelecer uma linha de base, disse Sigizil. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma brilhante clareta de diamante, a menor denominação de esfera. Extraia toda a luz disso aqui. Coloque-a na pedra. Então vamos pendurar Rocha nela e ver quanto tempo ela leva para cair. Rocha gemeu. Meus pobres braços. Ei, Mancha, chamou Lopen de um ponto mais distante do abismo. Pelo menos você tem 2, né? O Erdasiano estava vigiando para garantir que nenhum dos novos recrutas perambulasse até ali e visse o que Kaladin estava fazendo. Era improvável. Eles estavam praticando a vários abismos de distância, mas Kaladin queria alguém de guarda. Em algum momento todos vão ficar sabendo, pensou Kaladin, pegando a esfera de Sigizil. Não foi isso que você prometeu a Sil, que se tornaria um radiante? Kaladin extraiu a luz das tempestades da esfera com uma inspiração forte. Então, infundiu a luz na pedra. Estava ficando mais hábil nisso, atraindo a luz para sua mão, depois a usando como tinta luminosa para revestir a base da pedra. A luz permeou a rocha e, quando ele a pressionou contra a parede, a pedra permaneceu ali. Filamentos luminescentes fumegavam e se elevavam dela. Acho que não precisamos fazer Rocha se pendurar nela, disse Kaladin. Se precisa de uma linha de base, por que não usa o tempo que a pedra permanece ali sozinha? Bem, isso é menos divertido, disse Sigizil. Mas tudo bem. Ele continuou a escrever números no caderno. Isso teria deixado a maioria dos outros carregadores desconfortável. Um homem escrevendo era visto como algo pouco viril, até mesmo blasfemo, embora Sigizil só estivesse escrevendo glifos. Naquele dia, felizmente, Kaladin estava acompanhado por Sigizil, Rocha e Lopen, todos estrangeiros de locais com regras diferentes. Erdaz era Vorin, tecnicamente, mas eles tinham a própria variedade da religião, e Lopen não parecia se incomodar com um homem escrevendo. Então, líder filho da tempestade, você disse que tinha mais uma habilidade, não disse? Disse Rocha enquanto eles esperavam. Voar, exclamou Lopen lá da passagem. Não sei voar, respondeu Kaladin em um tom seco. Caminhar pelas paredes. Eu tentei fazer isso, disse Kaladin. Quase quebrei a cabeça na queda. Ah, gancho, disse Lopen. Nem voar nem caminhar pelas paredes? Eu preciso impressionar as mulheres. Não acho que grudar pedras na parede será suficiente.
Acho que qualquer pessoa consideraria isso impressionante, contestou Sigizil. Desafia as leis da natureza. Você não conhece muitas mulheres erdasianas, né? Lopen suspirou. Bem, acho que deveríamos tentar voar outra vez. Seria o melhor. Tem outra coisa, disse Kaladin. Não é voar, mas ainda é útil. Não sei se consigo fazer de novo. Nunca fiz conscientemente. O escudo, disse Rocha, parado junto à parede, fitando a pedra. No campo de batalha, quando os parchendianos atiraram contra nós, as flechas atingiram seu escudo. Todas as flechas. Isso, admitiu Kaladin. Vamos testar isso, disse Sigizil. Precisamos de um arco. Esprenos, Rocha apontou. Eles puxam a pedra contra a parede. O quê? Disse Sigizil, correndo até o local e apertando os olhos na direção da pedra, que Kaladin havia pressionado contra a parede. Eu não estou vendo. Ah, então eles não querem ser vistos. Rocha curvou a cabeça na direção dos esprenos. Minhas desculpas, Mafalik. Sigizil franziu o senho, olhando mais de perto, segurando uma esfera para iluminar a área. Kaladin se juntou a eles. Conseguia discernir os minúsculos esprenos roxos, se olhasse atentamente. Eles estão aí, Sig, confirmou Kaladin. Então por que não posso vê-los? Tem a ver com minhas habilidades, disse Kaladin, olhando de relance para Sil, que estava sentada em uma fissura na rocha ali perto, com uma perna balançando. Mas, Rocha, eu sou a Laiku, respondeu Rocha, levando a mão ao peito. O que significa? Questionou Sigizil impaciente. Que consigo ver esses esprenos, e você não. Rocha pousou a mão no ombro do homem mais baixo. Está tudo bem, amigo. Não culpo você por ser cego. A maioria dos terrabaixistas é assim. É o ar, sabe? Faz com que seus cérebros não funcionem direito. Sigizil franziu o senho, mas escreveu algumas anotações enquanto fazia algo com os dedos. Estaria contando os segundos? A pedra finalmente se soltou da parede, deixando traços fracos de luz das tempestades ao atingir o chão. Bem mais que 1 minuto, disse Sigizil. Eu contei 87 segundos. Ele olhou para os outros homens. Era pra gente estar contando? Perguntou Kaladin, olhando para a rocha que deu de ombros. Sigizil suspirou. 91 segundos, disse Lopen de longe. De nada. Sigizil sentou-se em uma pedra, ignorando alguns ossos dos dedos despontados no musgo abaixo dele, e fez mais anotações no caderno. Ele franziu o senho. Ah, disse Rocha, se agachando ao lado dele. Parece que você comeu ovos estragados. Qual é o problema? Eu não sei o que estou fazendo, Rocha, respondeu Sigizil. Meu mestre me ensinou a fazer perguntas e encontrar respostas exatas. Mas como posso ser exato? Eu precisaria de um relógio para contar o tempo, mas eles são muito caros. Mesmo que eu tivesse um, não saberia como medir luz das tempestades. Com esferas, sugeriu Kaladin. As gemas são pesadas com exatidão, antes de serem encerradas em vidro. E todas elas comportam a mesma quantidade? Indagou Sigizil. Sabemos que gemas brutas comportam menos do que gemas lapidadas. Então, uma que foi melhor lapidada vai comportar mais? Além disso, a luz se esvai de uma esfera com o tempo. Quantos dias se passaram desde que aquela peça foi infundada? E quanta luz ela perdeu desde então? Todas perdem a mesma quantidade na mesma velocidade? Nós sabemos muito pouco. Penso que talvez esteja desperdiçando seu tempo, senhor. Não é um desperdício, disse Lopen, juntando-se a eles. O Erdasiano de um braço só bocejou, sentando-se na pedra junto de Sigizil, empurrando um pouco o outro homem para o lado. Nós só precisamos testar outras coisas, né? Como, por exemplo? Quis saber Kaladin. Bem, Gancho, você consegue me grudar na parede? Eu não sei. Parece que seria bom saber, né? Lopen se levantou. Vamos tentar? Kaladin olhou para Sigizil, que deu de ombros. Kaladin extraiu mais luz. A tempestade furiosa o preencheu, como se estivesse batendo contra sua pele, um prisioneiro tentando escapar. Ele atraiu a luz para sua mão e pressionou-a contra a parede, pintando as pedras com luminescência. Respirando fundo, ele pegou Lopen. O homem esguio foi surpreendentemente fácil de levantar, ainda mais com uma dose de luz das tempestades ainda nas veias de Kaladin.
Ele pressionou Lopen contra a parede. Quando Kaladin deu um passo atrás, hesitante, o Erdasiano continuou ali, preso à pedra pelo seu uniforme que se amontoava sob as axilas. Lopen sorriu. Funcionou! Isso aí pode ser útil, disse Rocha, esfregando sua barba de papaguampas de corte estranho. Sim, é isso que precisamos testar. Você é um soldado, Kaladin. Pode usar isso em combate? Kaladin assentiu lentamente, uma dúzia de possibilidades surgindo em sua cabeça. E se os seus inimigos corressem sobre uma poça de luz que ele colocara no chão, conseguiria impedir que uma carroça capotasse? Enfiar sua lança em um escudo inimigo, depois arrancá-lo das mãos dele? Como é a sensação, Lopen? Indagou Rocha. Isso aí dói? Nada, disse Lopen se remexendo. Estou preocupado que meu casaco se rasgue ou que os botões arrebentem. Tenho uma pergunta. O que foi que o Erdasiano de um braço só fez com o homem que o pendurou na parede? Kaladin franziu o senho. Eu não sei. Alguma coisa, respondeu Lopen, porque ele não podia ficar de braços cruzados. O homem esguio caiu na risada. Sigizil resmungou, mas Rocha riu também. Sil inclinou a cabeça, voando até Kaladin. Isso foi uma piada? Perguntou ela em voz baixa. Foi, respondeu Kaladin. Uma piada bem ruim. Ah, não diga isso, protestou Lopen ainda rindo. É a melhor que eu conheço. E acredite, sou um especialista em piadas de Erdasianos de um braço só. Minha mãe sempre dizia: Lopen, você precisa aprender a rir antes dos outros. Assim você rouba a risada deles e fica com ela só pra você. Era uma mulher muito sábia. Uma vez eu dei a ela a cabeça de um chule. Kaladin ficou confuso. Você, o quê? Cabeça de chule, repetiu Lopen, muito gostosa de comer. Você é estranho, Lopen, disse Kaladin. Não, é gostoso mesmo, confirmou Rocha. A cabeça é a melhor parte do chule. Se vocês dizem, respondeu Kaladin. Eu tento acreditar. Ele estendeu a mão, pegando Lopen pelo braço, quando a luz das tempestades que o segurava começou a se esvair. Rocha pegou-o pela cintura e os dois o ajudaram a descer. Muito bem, disse Kaladin instintivamente, verificando o céu para avaliar a hora, embora não pudesse ver o sol através da estreita abertura da fenda acima. Vamos fazer experimentos. Com a tempestade dentro de si, Kaladin disparou pelo chão do abismo. Seus movimentos assustaram um grupo de floragolas, que se contraíram agitadamente, como mãos se fechando. Vinhas tremeram nas paredes e começaram a recuar. Os pés de Kaladin pisaram em água estagnada. Ele saltou sobre um monte de detritos, deixando um rastro de luz das tempestades. Estava preenchido por ela, pulsando com ela. Isso a tornava mais fácil de usar. Ela queria fluir. Ele a guiou para sua lança. À frente, Lopen, Rocha e Sigizil esperavam com lanças de treinamento. Embora Lopen não fosse muito bom, o braço ausente era uma enorme desvantagem. Rocha compensava. O enorme papaguampa se recusava a lutar com parchendianos e não matava, mas havia concordado em treinar em nome da experimentação. Ele lutava muito bem, e Sigizil era razoável com a lança. Juntos no campo de batalha, os três carregadores poderiam ter causado problemas a Kaladin antes. Os tempos haviam mudado. Kaladin jogou sua lança na direção de Rocha, surpreendendo Papaguampas, que havia levantado sua arma para bloquear. A luz das tempestades fez com que a lança de Kaladin grudasse na de Rocha, formando uma cruz. Rocha praguejou, tentando virar sua lança para atacar, mas ao fazer isso, bateu em seu próprio flanco com a lança de Kaladin. Quando a lança de Lopen avançou, Kaladin empurrou-a para baixo facilmente com uma das mãos, preenchendo a ponta com luz. A arma acertou a pilha de detritos e grudou em madeira e ossos. A arma de Sigizil se aproximou, errando o peito de Kaladin por uma ampla margem quando ele se desviou. Kaladin a segurou e infundiu a arma com a lateral da mão, empurrando-a contra a lança de Lopen, que ele havia acabado de conseguir soltar do lixo, recoberta de musgo e osso. As duas lanças ficaram grudadas. Kaladin passou entre Rocha e Sigizil, deixando os três confusos, desequilibrados e tentando soltar as próprias armas. Kaladin deu um sorriso soturno, correndo até o outro lado do abismo. Ele pegou uma lança
Depois se virou, dançando de um pé para o outro. A luz das tempestades encorajava-o a se mover. Ficar parado era praticamente impossível quando estava com tanta energia. Vamos, vamos, ele pensou. Os 3 homens finalmente separaram suas armas quando a luz se esgotou. Eles entraram em formação para enfrentá-lo novamente. Kaladin disparou. Na luz fraca do abismo, o brilho de fumaça que se elevava dele era intenso bastante para lançar sombras saltitantes e rodopiantes. Ele atravessou poças, água gelada em seus pés descalços. Havia removido as botas, queria sentir a pedra debaixo dele. Dessa vez, os 3 carregadores apoiaram a base das lanças no chão, como se esperassem a investida de um exército. Kaladin sorriu, então agarrou o topo da sua própria lança. Como as outras, era uma lança de treinamento, sem uma ponta verdadeira, e a infundiu com luz das tempestades. Ele abateu contra a lança de Rocha, pretendendo arrancá-la das mãos do Papaguampas. Rocha tinha outros planos e puxou sua lança com uma força que surpreendeu Kaladin. Ele quase perdeu a pegada. Lopen e Sigizil rapidamente o atacaram dos 2 lados. Muito bem, pensou Kaladin orgulhoso. Ensinara-lhes formação como aquela, mostrando como trabalhar juntos no campo de batalha. Enquanto eles fechavam o cerco, Kaladin soltou a lança e esticou a perna. A luz fluiu do seu pé descalço tão facilmente quanto fluía de suas mãos, e ele foi capaz de traçar um grande arco brilhante no chão. Sigizil pisou nele e tropeçou, seu pé grudado na luz. Ele tentou golpear enquanto caía, mas o ataque saiu fraco. Kaladin jogou seu peso sobre Lopen, cujo ataque estava descentralizado. Ele empurrou Lopen contra a parede, depois recuou, deixando o Erdasiano preso na pedra, que Kaladin havia infundido em um instante quando a tocaram juntos. Ah, de novo não! Grunhiu Lopen. Sigizil havia caído de cara na água. Kaladin mal teve tempo de sorrir antes de notar Rocha brandindo um tronco na direção da sua cabeça. Um tronco inteiro. Como Rocha havia levantado aquilo? Kaladin jogou-se para longe, rolando no chão e arranhando a mão, enquanto o tronco atingia ruidosamente o chão do abismo. Kaladin rosnou, luz das tempestades passando entre seus dentes e se elevando no ar diante dele. Saltou sobre o tronco de Rocha enquanto o Papaguampas tentava levantá-lo novamente. A pisada de Kaladin bateu o tronco novamente contra o chão. Ele saltou na direção de Rocha e parte dele se perguntou o que estava pensando, partindo para combate corpo a corpo com alguém que tinha o dobro do seu peso. Ele se atirou com força contra o Papaguampas, levando os 2 ao chão. Rolaram no musgo, Rocha se retorcendo para prender os braços de Kaladin. O Papaguampas obviamente tinha treinado em luta. Kaladin verteu luz das tempestades no chão. Havia descoberto que ela não o afetava ou atrapalhava. Então, enquanto rolavam, primeiro o braço de Rocha ficou preso no chão, depois seu flanco. O Papaguampas continuou lutando para prender Kaladin e quase conseguiu, até que Kaladin tomou impulso com as pernas, rolando os 2, até que o outro cotovelo de Rocha tocasse o chão, onde ficou grudado. Kaladin se livrou dele, arfando e ofegando, perdendo a maior parte da sua luz restante enquanto tossia. Ele se encostou contra a parede, limpando o suor do rosto. "Ah!" exclamou Rocha preso no chão, esparramando com os braços abertos. "Eu quase peguei você. Você é escorregadio como um quinto filho." "Raios, Rocha!" disse Kaladin. "O que eu não faria para tê-lo no campo de batalha? Você é um desperdício como cozinheiro." "Você não gosta da comida?" Rocha gargalhou. "Preciso tentar alguma coisa mais oleosa. Disso aí você vai gostar. Te agarrar foi como tentar segurar um peixe vivo e coberto de manteiga." Kaladin foi até ele, se agachando. "Você é um guerreiro, Rocha. Vi isso em Teft, e você pode dizer o que quiser, mas vejo isso em você." "Sou o filho errado para ser soldado," insistiu Rocha teimosamente. "Isso é coisa de Tuanaliquina, o 4º filho ou abaixo. O 3º filho não pode ser desperdiçado em batalhas." "Isso não impediu que você jogasse uma árvore na minha cabeça." "Era uma árvore pequena," replicou Rocha, "e uma cabeça muito dura." Kaladin sorriu, então estendeu a mão para tocar a luz infundida na pedra abaixo de Rocha. Nunca tentara tomá-la de volta depois de usá-la desse modo. Seria possível? Ele fechou os olhos e inspirou, tentando. Sim.
Parte da tempestade dentro dele foi reabastecida. Quando abriu os olhos, Rocha estava livre. Kaladin não fora capaz de tomar tudo de volta, mas uma parte. O resto estava se evaporando no ar. Ele pegou Rocha pela mão, ajudando o homenzarrão a se levantar. Rocha limpou a poeira de si. Isso foi constrangedor, disse Sigizil enquanto Kaladin caminhava até ele para libertá-lo também. Como se fôssemos crianças, nem os olhos do primeiro já viram um espetáculo tão vergonhoso. Tem uma vantagem injusta, replicou Kaladin, ajudando Sigizil a se levantar. Anos de treinamento como soldado, sou mais alto que você. E a capacidade de emitir luz das tempestades pelos dedos. Ele deu um tapinha no ombro de Sigizil. Você foi muito bem. Isso é só um teste como você queria. Um tipo de teste mais útil, pensou Kaladin. Claro, comentou Loupen atrás deles. Pode deixar o Erdaziano preso na parede. A vista daqui é linda. E é lodo escorrendo pela minha cara? A nova moda do Loupen, que não pode se limpar porque, já mencionei, a mão dele está presa na parede. Kaladin sorriu, caminhando até ele. Foi você que me pediu para que te grudasse na parede, Loupen. Sabe a minha outra mão? Aquela que foi cortada muito tempo atrás, comida por uma fera horrorosa? Ela está fazendo um gesto feio para você agora mesmo. Pensei que gostaria de saber, para poder se sentir insultado. Ele disse isso com a mesma leveza com que parecia abordar todas as coisas. Até havia se unido à equipe de ponte com um certo entusiasmo maluco. Kaladin deixou-o descer. Isso aí funcionou bem, comentou Rocha. Funcionou, concordou Kaladin. Ainda que, honestamente, fosse provável que ele conseguisse despachar os três de modo mais fácil, simplesmente usando uma lança e a velocidade e a força extra concedida pela luz das tempestades. Não sabia ainda se era porque não estava familiarizado com os novos poderes, mas ele achava que forçar-se a usá-los o colocara em algumas situações difíceis. Familiaridade, ele pensou. Preciso conhecer essas habilidades tão bem quanto conheço minha lança. Isso significava praticar muito. Infelizmente, a melhor maneira de praticar era descobrir alguém que se igualasse ou superasse em habilidade, força e capacidade. Considerando o que podia fazer agora, seria difícil. Os outros três foram pegar odres de água em suas bolsas, e Kaladin notou uma figura nas sombras, um pouco distante no abismo. Ele se levantou, alarmado, até que Teft emergiu na luz das esferas. Pensei que você fosse ficar de vigia, rosnou Teft para Loupen. Estava muito ocupado sendo grudado em paredes, respondeu Loupen, levantando seu odre. Pensei que você tivesse um bando de verdinhos para treinar. Drarry está com eles, disse Teft, contornando cuidadosamente alguns detritos e juntando-se a Kaladin perto da parede. Não sei se os rapazes lhe contaram, Kaladin, mas trazer aquele pessoal aqui para baixo de algum modo tirou-os de suas conchas. Kaladin assentiu. Como você passou a conhecer as pessoas tão bem? Perguntou Teft. Tive que abrir um bocado delas com lâminas, respondeu Kaladin olhando para a própria mão, que havia arranhado enquanto lutava com Rocha. O arranhão se fora, a luz das tempestades curara as lesões. Teft grunhiu, olhando de relance para Rocha e os outros dois, que haviam aberto suas rações. Você devia colocar Rocha no comando dos novos recrutas. Ele não quer lutar. Ele acabou de lutar com você, replicou Teft. Então talvez faça o mesmo com eles. As pessoas gostam mais dele do que de mim. Vou acabar estragando tudo. Você vai fazer um bom trabalho, Teft. E não quero que diga o contrário. Temos recursos agora. Não precisamos mais poupar até a última esfera. Você vai treinar esses rapazes e vai fazer isso direito. Teft suspirou, mas não disse mais nada. Você viu o que eu fiz? Vi, respondeu Teft. Vamos precisar de todos os 20 homens, se quisermos dificultar mesmo as coisas para você. Isso, ou encontrar outra pessoa como eu, alguém com quem eu possa treinar. Concordou Teft, como se não houvesse pensado nisso. Havia 10 ordens de cavaleiros, certo? Indagou Kaladin. Você sabe bastante sobre as outras? Teft havia sido o primeiro a entender suas habilidades. Soubera antes mesmo do que o próprio Kaladin. Não muito, respondeu Teft com uma careta. Eu sei que as ordens nem sempre se davam bem.
apesar do que dizem as histórias oficiais. Temos que ver se conseguimos encontrar alguém que saiba mais do que eu. Eu me afastei, e as pessoas que eu conhecia, que poderiam nos dizer, não estão mais entre nós. Se Teft estava de mau humor antes, isso desanimou ainda mais. Ele não costumava falar do passado, mas Kaladin estava cada vez mais certo de que aquelas pessoas estavam mortas por causa de alguma coisa que o próprio Teft fizera. O que você acharia se ouvisse que alguém quer refundar os Cavaleiros Radiantes? Perguntou Kaladin em voz baixa. Teft ergueu os olhos bruscamente. Você... Eu? Não. Falou Kaladin com cuidado. Dalinar Kholin o deixara ouvir sua conferência e, ainda que Kaladin confiasse em Teft, havia certas expectativas de silêncio que um oficial devia seguir. Dalinar é olhos claros. Sussurrou parte dele. Não pensaria duas vezes em revelar um segredo que você compartilhou com ele. Eu não, repetiu Kaladin. E se um rei em algum lugar decidisse que gostaria de juntar um grupo de pessoas e nomeá-las Cavaleiros Radiantes? Eu o chamaria de idiota, respondeu Teft. Ora, os Radiantes não eram o que as pessoas dizem, não eram traidores, simplesmente não eram. Mas todo mundo tem certeza de que eles nos traíram, e não dá para mudar essa ideia tão rápido, a menos que possa manipular fluxos para silenciar todo mundo. Teft olhou Kaladin de cima a baixo. Você vai fazer isso, rapaz? As pessoas me odiariam, não é? Disse Kaladin. Ele reparou em Sil, que caminhava pelo ar em sua direção, estudando seu rosto. Pelo que os antigos radiantes fizeram, ele levantou a mão para interromper a objeção de Teft. O que as pessoas pensam que eles fizeram? Sim, concordou Teft. Sil cruzou os braços, lançando um olhar a Kaladin. Você prometeu, dizia aquele olhar. Então precisamos tomar cuidado com como vamos fazer isso, concluiu Kaladin. Vá pegar os novos recrutas. Eles já praticaram o bastante por hoje. Teft concordou, então saiu para cumprir suas ordens. Kaladin coletou sua lança e as esferas que havia espalhado para iluminar o treino, então acenou para os outros 3. Eles cataram suas coisas e começaram a caminhada de volta. Então você vai mesmo fazer isso? Disse Sil, pousando em seu ombro. Quero praticar mais primeiro, e me acostumar com a ideia, pensou. Vai dar tudo certo, Kaladin. Não, vai ser difícil. As pessoas vão me odiar e, mesmo que não odeiam, vão me afastar delas, ser isolado, mas aceito que essa seja meu destino. Vou lidar com isso. Até na Ponte 4, Moash era o único que não tratava Kaladin como algum tipo de mitológico arauto salvador. Ele e talvez Rocha. Ainda assim, os outros carregadores não haviam reagido com o medo que antes o preocupara. Eles podiam idolatrá-lo, mas não o isolaram. Isso já era bom. Eles alcançaram a escada de cordas antes de Teft dos Verdinhos, mas não havia motivo para esperar. Kaladin escalou até sair do abismo úmido no platô a leste dos acampamentos de guerra. Era tão estranho poder levar sua lança e seu dinheiro para fora da fenda. De fato, os soldados guardando o acampamento de guerra de Dalinar não o incomodaram. Em vez disso, saudaram-no e ficaram em posição de sentido. Foi uma saudação bastante cuidadosa, tanto quanto aquelas dadas a um general. Eles parecem orgulhosos de você, disse Sil. Nem o conhecem, mas estão orgulhosos de você. Eles são olhos escuros, respondeu Kaladin, saudando-os de volta. Provavelmente estavam lutando na torre quando Sadeias os traiu. Filho da tempestade, chamou um deles. Já ouviu as notícias? Maldito seja quem contou a eles sobre esse apelido, pensou Kaladin enquanto Rocha e os outros 2 o alcançavam. Não, que notícias? Chegou um herói nas planícies quebradas, gritou o soldado de volta. Ele vai se encontrar com o Luminobre Kholin, talvez apoiá-lo. É um bom sinal, pode acalmar as coisas por aqui. Que história é essa? Gritou Rocha de volta. Quem? O soldado disse um nome. O coração de Kaladin gelou. Ele quase deixou a lança cair de seus dedos entorpecidos, e então saiu correndo. Não ligou para o grito de Rocha atrás dele. Não parou para que os outros o alcançassem. Disparou pelo acampamento, correndo na direção do complexo de comando de Dalinar bem no centro. Não quis acreditar quando viu o estandarte pendurado acima de um grupo de soldados.
provavelmente acompanhados por um grupo muito maior fora do acampamento. Kaladin passou por eles, atraindo gritos e olhares, perguntas sobre se havia algo errado. Ele finalmente parou, desajeitado, junto aos degraus que levavam até o complexo de reforçados edifícios de pedra. Ali, bem na frente, o espinho negro apertava a mão de um homem alto. De rosto quadrado e elegante, o recém-chegado vestia um uniforme imaculado. Ele riu, depois abraçou Dalinar. Velho amigo, há quanto tempo? Tempo demais, concordou Dalinar. Estou feliz que você finalmente tenha vindo depois de anos de promessas. Ouvi que até conseguiu uma espada fractal. Sim, confirmou o recém-chegado, recuando e estendendo a mão para o lado, tomado de um assassino que ousou tentar me matar no campo de batalha. A espada apareceu. Kaladin olhou fixamente para a arma prateada, toda entalhada. A espada havia sido feita para se parecer com chamas em movimento, e pareceu a Kaladin que a lâmina estava manchada de vermelho. Nomes tomaram seus pensamentos. Dalet, Koreb, Rish, um esquadrão de outro tempo, de outra vida, homens que Kaladin havia amado. Ele ergueu os olhos e se forçou a ver o rosto do recém-chegado, um homem que Kaladin odiava além de qualquer outro, um homem que outrora reverenciara, o grão-senhor Amaran, o homem que roubara sua espada fractal, marcara a fogo a sua testa e o vendera como escravo. Fim da parte 1.